Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Gerência de Preço. Agora a gente já teve 4 aulas, essa é a nossa quinta aula. Nas aulas passadas a gente viu a parte de introdução, e conceitos básicos. Na última aula a gente viu a parte de markup parcial e agora a gente vai ver a parte de markup total. Como eu falei para vocês, a parte que diferencia markup parcial de markup total é a inclusão ou não da parte do custo fixo. E aí eu expliquei para vocês que essa nomenclatura não existe, que eu que criei. Quando a gente fala de markup parcial, a gente está tratando da formação de custos sem a inclusão dos custos fixos, e aqui no markup total com a inclusão dos custos fixos. E no markup parcial a gente faz a parte do markup parcial sem o custo fixo, porque geralmente a empresa está abrindo naquele determinado momento, ela não tem nenhum histórico, e agora no markup total ela tem um histórico, e com isso ela consegue fazer alguns levantamentos. Eu vou explicar para vocês tudo direitinho ao longo do nosso curso de hoje. Como informado na aula passada, do markup parcial, a forma de fazer o cálculo também para o markup total segue os 3 passos. No primeiro passo, é sempre aquela parte dos custos, que você coloca lá como custo como 100%, e dele você vai abatendo as outras despesas, que você vai ter. Por exemplo, os impostos, no caso 10%, os gastos variáveis, no caso 2%, os custos fixos que não tinham no markup parcial e agora aparecem no markup total, que está de 23%, a margem de lucro que é desejada pelo empresário, que é de 20%. Você pega 100, tira 10, vai para 90, tira 2, 88, tira 23, 65, tira 20, 45. Esse é o nosso resultado. E aí a gente finaliza, a gente fecha o primeiro passo para poder fazer o cálculo, a formação de preço utilizando o markup total. Vocês viram que é igual do markup parcial, com uma mínima diferença que aqui a gente está incluindo os custos fixos. Bom, tendo em vista que a gente já tem o resultado aí do primeiro passo, a gente passa para o segundo passo, igual a gente estava fazendo no markup parcial. A gente vai sempre pegar 100, dividir esse 100 pelo resultado que nós conseguimos no primeiro passo, vai te dar o multiplicador do markup. No caso aqui ficou 100 dividido por 45, 2,2222. Lembrando, eu falei com vocês que eu ia lembrar sempre, que vocês têm que estar trabalhando sempre com 4 casas decimais. Bom, finalizado o segundo passo, a gente passa para o terceiro e último passo, que é quando a gente pega o custo do produto, o valor que a gente fez a aquisição do produto, pega o multiplicador do markup que a gente conseguiu descobrir no segundo passo, que é 2,2222, e multiplica. 200 vezes 2,2222 deu 444,44. Esse é o seu preço de venda para poder atender todas as necessidades, todos os requisitos que estavam antes informados. Vamos tirar a prova só para mostrar direitinho que está tudo certinho. Preço de venda, que a gente achou agora no terceiro passo, R$ 444,44. Tira dele os 10% de imposto, R$ 44,44. Tira dele a comissão, a venda que você prometeu para os seus vendedores, a comissão sobre a venda de 2%, 2% de 444,44 dá 8,89. Tira os custos fixos, que é 23%, que eu vou ensinar vocês como que vai chegar nesse valor de 23%, tá? Dá 102,22. E você tira também o custo do produto, que é R$ 200 que você pagou para adquirir esse produto. E com isso você tem 444,44, menos o imposto, menos a comissão, menos o custo fixo, menos o custo do produto. Vai te dar um lucro líquido de R$ 88,90. R$ 88,90 se você vender esse produto por R$ 444,44. Esse R$ 88,90 equivale aos 23% que o empresário estava querendo ter de margem de lucro em cima desse produto. Então aqui, certinho, perfeito, nós conseguimos chegar ao cálculo aqui certinho. Tá? Então vamos lá. Uma coisa que a gente precisa levar muito em consideração aqui agora é a parte dos 3 passos do markup total que você tem que seguir direitinho. E nele, a gente tem que buscar aqui na parte do markup total a informação sobre os custos fixos.
Eu vou mostrar também como se consegue os custos variáveis também, né? Mas isso aí você já teria de antemão, mas a parte de aplicação mesmo a gente vai ver agora. Bom, para isso, igual eu falei para vocês, que a diferença do parcial para o total é que no total a gente tem a informação, a gente tem um histórico, né? A gente tem o que a empresa vem vivendo nos últimos anos, né? E nesse caso aqui a gente pega o somatório do custo fixo dela ao longo do ano passado, do ano fiscal passado, que é o N-1. O N atual, N-1, ano passado. Com isso a gente também pega o somatório do faturamento inteiro do ano passado, né, que a empresa teve. E aí você pega o somatório do custo fixo, divide pelo somatório do faturamento. Você vai achar a média do percentual de custo fixo. Tá? A gente vai ver a prática aqui, vai ficar mais tranquilo de vocês perceberem aqui. Então olha só, por exemplo, uma empresa, chama Empresa Dentaduras do Vovô, ano fiscal N-1, do ano passado. Né? Aí coloquei um quadro aí mês a mês, né? Você tem que multiplicar essas numerações que eu coloquei aí, por exemplo, receita em janeiro 210, eu coloquei lá em cima à esquerda, você tem que multiplicar por 1000. Né? Significa que essa empresa, em janeiro, faturou 210 mil reais. Significa também que essa mesma empresa teve um custo fixo de 40 mil reais em janeiro e 10 mil reais também em janeiro de custo variável. Aí você vai ver que eu linkei toda a informação, né, expus toda a informação do ano fiscal N-1, da receita, do custo fixo e do custo variável. Na última coluna, eu coloquei aí a parte do somatório, né, do ano inteiro. Então, nessa empresa, a Empresa Dentaduras do Vovô, ela faturou no ano fiscal N-1, que foi o ano passado, 2.390.000 reais. Teve de custo fixo 480 mil reais. Teve de custo variável 120 mil reais. Certinho? Então, com essas informações a gente consegue fazer o levantamento do percentual, tanto do custo fixo como do custo variável. Né? Então, no custo fixo você vai pegar uma fórmula muito simples que você tem, que é custo fixo dividido pelo faturamento. Né? Você pega o custo fixo total e o faturamento total. 480 mil reais dividido por 2.390.000 reais, que vai dar um número decimal de 0,2008. Pedi para vocês trabalharem com 4 casas decimais. Se a gente transformar esse número decimal em percentual, vai dar um percentual de custo fixo do ano fiscal N-1 de 20,08%. Tá? E aí, com essa informação, a gente vai conseguir trabalhar, fazer o cálculo da melhor maneira possível, incluindo todos os dados que a gente necessita. E a gente tem que trabalhar aqui a parte do custo variável também, né? Porque nos exercícios anteriores eu chegava e falava para vocês que era só comissão, mas quando eu expliquei para vocês os conceitos básicos, eu expliquei o que era o custo fixo, o que era o custo variável. Né? Então não tem só desculpa, não tem só o percentual que você tem que pagar de comissão para essa equipe de vendas. Né? Como eu falei para vocês, eu dei o exemplo de aluguel. O aluguel, quando você faz um aluguel de uma loja na rua, você paga lá R$2.000, R$2.500 por mês, por exemplo. Né? E aí, se você abriu, se você não abriu, se você vendeu, se você não vendeu, você tem que pagar aqueles R$2.000, R$2.500 por mês. Né? Você já começa o mês devendo esse valor. Então você tem que trabalhar para poder pagar esse valor. E eu falei também que para vocês, já tinha falado antes também, que o custo variável, por exemplo, o aluguel ele pode ser considerado custo variável, por exemplo, se você estiver alugando uma loja num shopping center. Né? Porque lá no shopping center eles colocam, geralmente eles vinculam o aluguel ao faturamento. Geralmente eles chegam lá e colocam 5% do seu faturamento. Né? Você faturou 100 mil reais, você vai pagar 5 mil reais de aluguel. Né? Então, depende muito do seu negócio, né? Igual eu falei para vocês aqui, tem um custo fixo que pode ser considerado custo variável, né? E tem outros custos variáveis também que eu já falei anteriormente. Então, para você achar esse percentual de custo variável, é exatamente a mesma coisa que você fez para achar o percentual do custo fixo. Né? Você vai pegar o custo variável, dividir pelo faturamento. 120 mil reais dividido por 2.390.000 vai te dar um número decimal de 0,0502. Igual eu falei, trabalhar com 4 casas decimais. A gente transforma esse número em percentual
aí você vai achar o percentual de custo variável, que é de 5,02%. Tá? E aí com essas informações a gente consegue fazer o exercício, a solução do exercício. E aí vamos lá nos 3 passos, né, que a gente já estudou já, né? Dentaduras do vovô, a empresa, primeiro passo, custo, sempre 100%, gente, não esquece disso, não confunde. Gastos variáveis, que a gente achou na tabela passada, 5,02, dos custos fixos, 20,08, a margem de lucro que o empresário está querendo, 10%, botei em vermelhinho aí justamente por causa disso, para chamar atenção. Lembra que eu comentei para vocês que no markup parcial a gente não inclui o custo fixo. Com isso a gente tem que bolar uma margem de lucro maior, porque aquela margem de lucro que está ali no markup parcial não é a margem verdadeira, porque você ainda tem os custos fixos para poder pagar. E aqui agora no markup total não, no margem total você já está incluindo seus custos fixos. Então não tem a necessidade de você colocar uma margem alta, você pode colocar a margem realmente que você deseja, né? Porque você pode até colocar 90% se você quiser de margem de lucro, né? Mas se você for chegar e fazer um cálculo desse e botar no mercado, muito provavelmente os consumidores não vão querer adquirir, né? Se você tem concorrentes, os concorrentes vão ter um preço melhor que você. Obviamente você não vai entrar em guerra de preço, né? Nós vamos ver isso mais para frente, mas né, você tem que colocar o seu produto, não é exatamente só na parte matemática igual a gente está vendo aqui não. Inclusive é assunto que a gente vai tratar mais para frente, né? Você tem que ver quanto que o mercado está cobrando, quanto que o seu cliente está disposto a pagar, né? Então a gente pegando os 100%, menos os 5,02, menos o 20,08, menos os 10%, você achou o resultado de 64,90%, finalizamos nosso primeiro passo. Vamos para o segundo passo agora. Sempre 100, gente, não esquece disso. Se divide pelo resultado que você encontrou no primeiro passo, nesse caso aqui 64,90, você vai achar um número que é o seu multiplicador de markup. Lembrando novamente, multiplicador de markup, procurem trabalhar com 4 casas decimais. Nesse exercício, deu 1,5408, esse aqui é o resultado final do segundo passo. Agora a gente vai para o terceiro e último passo para saber exatamente qual que é o valor, né, do preço de venda que a gente vai aplicar. Então vamos lá. O custo da dentadura deu R$150. O nosso multiplicador do markup que nós encontramos no segundo passo, né, no final do segundo passo, deu 1,5408. Você multiplica os dois. O produto deles dá R$ 231,12. Esse é o seu preço de venda, né? Se você tem uma dentadura que você comprou por 150 e quer revender, incluindo todos aqueles detalhes, você precisa vender ela a R$ 231,12. Então vamos tirar a prova. Preço de venda, R$ 231,12. Custo variável, 5,02 é 11,60, R$ 11,60. Você vai abater esse do valor do preço de venda. Vai abater também o custo fixo de 20,08%, que no caso desse preço de venda vai dar R$ 46,41. Tem o custo de aquisição, né, da dentadura, que é de R$ 150. Com isso, a gente tirando todos esses custos, a gente chega no lucro da venda. Deu R$ 23,11, que é exatamente os 10% de margem de lucro que o empresário gostaria de ter, né? Então é bem tranquilo, é muito parecido com o markup parcial, sendo que tem a inclusão agora dos custos fixos, e eu mostrei para vocês também como que vocês chegam a essa informação. A gente está pegando a média, né? Então agora a gente vai fazer um exercício para poder fixar a matéria, né? Eu vou passar aqui para vocês, vou mostrar alguns dados, vou pedir para vocês pausarem o vídeo para poder fazer o exercício. Na hora que vocês terminarem, vocês dão play de novo no vídeo e a gente faz a correção, ok? No exemplo anterior, né, eu falei para vocês da lasanha bolonhesa, agora eu vou focar nos veganos, né, a empresa de chocolate vegano está revendendo um novo tipo de chocolate. O dono do restaurante, para evitar tomar prejuízo, contratou uma empresa de consultoria para melhor precificar esse chocolate. E aí contratou você e está pedindo para você levar em consideração as informações para abaixo, né? Você formar o preço do produto utilizando o markup total, porque aqui agora você vai ter informação do seu custo fixo. Bom, aí aqui eu já estou te dando uma informação que o preço de compra do chocolate vegano foi negociado junto com o fornecedor a R$ 50. E aí o empresário te falou que ele quer ter um lucro de 8%. Tá? Então vamos lá.
te dei essa informação toda aqui da empresa Chocolates Veganos referente ao ano fiscal N-1, o ano passado, né? Todas as informações, mês a mês, é separado por receita, custo fixo ou custo variável. Estou pedindo para vocês multiplicar por 1000, igual, por exemplo, novamente, igual foi da outra vez, né? Janeiro, por exemplo, 510 aí de receita, significa 510 mil, 160 mil de custo fixo, 75 mil de custo variável. Só que, como eu falei para vocês, para a gente chegar à informação de saber quanto que é o percentual de custo fixo, quanto que é o percentual de custo variável, você vai utilizar a última coluna, que é o total do ano, né? Então, primeiramente, você vai fazer o cálculo para achar o percentual de custo fixo. Depois a gente vai fazer o cálculo para achar o percentual de custo variável, né? Vou pedir para vocês darem um pause aqui agora, fazer o exercício, resolver o exercício. Assim que terminar, voltamos aqui para poder corrigir, ok? Bom, agora vocês já devem ter feito o exercício, vamos corrigir, né? Espero que vocês tenham acertado, porque não é uma coisa muito difícil, é bem tranquilo até, né? Mas é a prática que leva à perfeição mesmo, né? Então a gente tem aí uma fórmula que é custo fixo dividido pelo faturamento. Seu custo fixo no anual deu R$ 1.844.000 e o seu faturamento R$ 7.390.000. Igual está aí. Divide um pelo outro. Você vai achar um número decimal, novamente, trabalhem com 4 casas decimais, 0,2495, que se transformarmos em percentual vai dar 24,95. Esse é o nosso percentual de custo fixo. Agora nós vamos calcular o percentual de custo variável. Tá? Custo variável dividido pelo faturamento, 1.230.000 dividido por 7.390.000, achamos o número decimal de 0,1664, lembrando novamente, trabalhem com 4 casas decimais, transformar em número percentual, 16,64 de percentual de custo variável. Beleza? Até aí tudo bem? Fechou? Bateu? Não bateu? Volta, faz de novo e aí a gente vai prosseguindo. Tendo em vista que a gente agora tem todas as informações necessárias, vamos lá para os 3 passos para fazer o cálculo do markup, dessa vez o total, né? Primeiro passo, sempre pegar os custos, 100%, abater os demais custos, gastos variáveis 1664, custos fixos 2495, margem que o seu empresário está querendo ter de 8%, 100 menos 1664 menos 2495 menos 8, vai te dar um resultado de 50,41%. Terminamos o primeiro passo, passamos para o segundo, você vai pegar sempre 100, dividir pelo resultado que você encontrou no primeiro passo, que é 50,41, você vai achar o tal do multiplicador do markup. Novamente, sempre 4 casas decimais. Vai dar 1,9837. Com isso a gente pode passar para o terceiro e último passo, que é quando a gente vai pegar o custo do chocolate em si, que é R$50, que é o custo de compra, né, que a gente tem antes para poder revender. Para poder cumprir todos os compromissos, atender todas as necessidades, expectativas, ali nós vamos multiplicar o 50 pelo multiplicador do markup que nós encontramos no segundo passo, que é 1,9837. 50 vezes 1,9837, seu preço de venda vai ter que ser R$ 99,19. Tranquilo? Tirar a prova agora, para ver quanto que a gente vai estar gastando, se a gente acertou, se está atendendo todas as necessidades. Preço de venda, R$ 99,19. Vamos abater dele os 16,64 de custo variável. Vamos abater dele 24,95 dos custos fixos. Vamos abater o custo de aquisição do chocolate. Nós encontramos aqui o lucro de venda, R$ 7,93. O empresário havia dito que ele queria 8% de lucro. R$ 7,93 equivale a 8% de 99,19, que é o preço de venda. Ok? Tranquilo, fácil, né? No final do curso, eu vou ter disponibilizado lá alguma lista de exercícios, alguns exercícios com resposta, para vocês treinarem mais um pouquinho. Ok? Obrigado, gente. Até a próxima.